Fala pessoal, Eliseu Souza na área, aparecendo aqui para você antes da sua aula começar, porque eu quero te deixar um recado muito importante. Nos dias 29, 30 e 31 de julho, nós, da Academia da Aprovação, estaremos fazendo lives gratuitas aqui no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? E nessas lives, pessoal, além de ensinar o passo a passo para você se tornar um federal, ou seja, PF, PRF, policial legislativo, ganhar os seus 5 dígitos na conta, né? Nós vamos estar lançando o nosso curso completo para as carreiras federais. Além do curso, teremos também a mentoria, né? Então a gente vai estar divulgando tudo do produto e vamos fazer um desconto especial nos dias 29, 30 e 31 de julho. Então será um preço de custo para você ali adquirir e experimentar, né? Nós que somos um curso novo, mas um curso de muita qualidade, estamos contratando professores renomados aí para trabalhar com a gente. E com certeza vai ser um curso de qualidade que irá aprovar muitos, quiçá até mais de 50% nos próximos concursos ali da PF, PRF e Polícia Legislativa Federal. Beleza, pessoal? Então, aproveite, entre no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição. No grupo do WhatsApp, nós mandamos PDFs gratuitos, entre outras informações, do nosso lançamento que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Você vai se arrepender se você não participar da live, não pegar os ensinamentos gratuitos, mesmo que você não compre o nosso curso. E também irá se arrepender depois se você não comprar, porque vai aumentar muito o preço. Beleza, pessoal? Mas mesmo que não for comprar, acompanhe a nossa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a estudarem aí para as carreiras federais com qualidade e serem aprovados e mudar a vida de vocês, a vida da sua família, assim como eu mudei a minha. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Eu espero vocês lá. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala sou eu, professor Wagner Santos, chegando para o início de nosso curso preparatório aqui no Academia da Aprovação. Sou professor de português e vamos ter muitos momentos juntos por aqui, português, redação, texto. Trabalhamos com tudo e com mais um pouco. Professor aí há uns bons 20 anos, vamos deixar isso quieto. Banca, tanto Sebrasp quanto IADES durante os últimos 15 anos. Que mais? Mestre em Linguística, conta a lenda que no final do ano de 2024, não sei quando você está assistindo isso, vou ser doutor, conta a lenda. E a minha orientadora, né? A lenda talvez seja ela. Mas é isso, a gente tem muito que conversar por aqui e chegamos para um momento em que a gente precisa conversar bastante, porque a gente vai perceber o seguinte: esse curso ele foi pensado da forma mais prática possível. Então, assim, é um curso voltado para concursos públicos, obviamente, em que o meu objetivo é fazer com que você gabarite a prova, obviamente. Mas também temos aquela percepção de que há elementos que vão auxiliar na construção de saberes de vocês, que é o que a gente vai perceber muito claramente nesta aula de hoje, e que eles vão precisar ser ditos. Então, assim, a gente vai conversar sobre alguns conceitos hoje, por exemplo, que não serão cobrados de vocês de forma direta. Então, dificilmente vocês vão pegar uma prova em que você vai ter que analisar uma palavra conforme a sua fonética, conforme a quantidade de fonemas apresentados por ela. Dificilmente isso vai acontecer, mas eu preciso conversar sobre vocês com relação a esses conceitos. Eu sempre faço o paralelo, eu sempre faço a analogia com a matemática, né? Assim, a matemática, você dificilmente vai ser cobrado de somar, né? Dificilmente você vai ser cobrado de apresentar, resolva essa conta, 2 mais 2 igual a 22, né? Aquela coisa toda, mas normalmente você precisa saber essas operações básicas. Então, tome a maioria desses conceitos como operações básicas para a hora que você chegar lá na prova, até porque bancas muito grandes como o Sebrasp, como o FGV, cobram tudo de uma maneira muito diferente daquilo que a gente tem pensado, né? A gente tem organizado e percebido aí nos últimos tempos, beleza? Tô dizendo isso para vocês porque hoje é a nossa aula de fonologia. Começamos com os conceitos essenciais de fonologia. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, eu vou precisar muito de alguns dos conceitos, tanto dessa primeira aula quanto da segunda, na parte de acentuação. A gente vai precisar conversar muito sobre isso.
Então preciso da sua atenção e já vou te adiantando que nada é à toa, né? Assim, nada é por acaso de estar aqui. Sempre tem uma motivação que acaba sendo uma motivação muito dessa construção de base, né? Assim, eu preciso de uma base, eu preciso da existência de uma base para que você possa compreender tudo aquilo que eu vou dizer por aqui, beleza? Então, tendo isso em vista, partamos aqui para a nossa aula de morfologia. Começamos pensando o seguinte, de fonologia. A fonologia nada mais é do que o estudo dos sons de uma determinada língua, né? Então todas as línguas têm lá seus sons particulares, inclusive, e é lógico que essa língua a qual eu me refiro aqui, nesta nossa aula, nesse nosso curso, nada mais é do que a nossa querida língua portuguesa. Vamos trabalhar aqui com a nossa língua pátria, né? Com a nossa língua materna. Ela tem lá suas variantes com relação à fonética e à fonologia? Sim. Qual é a grande diferença? Você deve estar falando, Wagner, por que fonologia e não fonética? Porque fonologia estuda o som. A fonética, ela se preocupa muito mais com o processo de articulação desse som, ou seja, se esse som encontrou algum daqui para cima, né, no nosso aparelho fonador, se você teve algum obstáculo naquele meio do caminho, se ele passa liso, se não passa, qual é a construção, qual é o ambiente, né, o ambiente já é da fonologia, vai falar assim, mas aqui a gente vai ser muito prático. E dentro dessa praticidade, a gente começa pensando o seguinte, eu preciso diferenciar para vocês letra de fonema, né? O que vem a ser um foneminha, meus queridos e minhas queridas, meus jovens e minhas jovens? Um fonema nada mais é do que uma unidade, que a gente vai chamar de unidade mínima de som. Então, ó, unidade mínima de som, ou seja, estamos trabalhando com o som e a unidade mínima desse som vai ser chamada de fonema. Então, quando a gente se referir a um fonema, o que a gente está fazendo é se referir a um som, ao menor som possível dentro de uma língua. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma palavra como a palavra casa, eu vou fazer isso aqui, você não vai precisar saber isso, óbvio, mas só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então, quando você pega, por exemplo, uma palavra como a palavra casa, a gente vai entender que casa apresenta 4 fonemas, né? Apresenta 4 sons. Então aqui eu encontro 4 fonemas que seriam, só para vocês entenderem, feitos assim, ó. Esse K, a gente coloca entre barras, porque é uma notação científica, tá? O casa, como casa é mais forte, a gente vai ter essa historinha aqui. Tem um negócio que eu adoro, que é fazer esse A de cabeça para baixo, que é o A final, tá? Então, casa apresenta 4 fonemas. Cada uma dessas letras, nesse caso, representará um fonema. Então, fonema é esse sonzinho. O K, né? O K, que não tem som. O A, a gente já vai conversar sobre essa história desses sons. Quando a gente pensa em letra, o que a gente vai pensar? A letra, ela vai ser uma representação, né? Uma representação gráfica dos sons. Né? Então aqui, ó, a gente vai entender que a letra nada mais é do que a representação gráfica dos sons. E essa representação gráfica, ela pode, inclusive, ter diferentes e diversas representações de som. Então a mesma letra pode representar mais de um fonema, dependendo do contexto em que acontece, né, que a gente chama de ambiente fonético. Dependendo desse ambiente fonético, ela vai ter representações diferentes. O fonema serve, inclusive, para que a gente possa diferenciar uma palavra da outra, né, assim, não só as letras, mas uma palavra da outra a partir do som, também podem ser diferenciadas, tipo casa e caça, né, ainda que tenha 2 letras, mas que, né, 2 S's, mas quando você fala caça, ou então caça com C cedilha, é uma outra letra, mas o som é exatamente igual, então você vai diferenciar a palavra não só pela letra, mas pelo som, até porque o som precede a letra. A letra representa o som e não o som representa a letra, tá? Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a essa construção aqui, porque a gente vai entender que as letras, principalmente, podem representar... São 2 construções que eu acho legais, ó. Elas podem representar mais de um som
Então, ó, mais de um som, ou ainda podem não representar som nenhum. Ou podem representar o zero, né? Podem não representar som. É o que acontece, por exemplo, com o H, né? Não representar som. Então, tudo vai depender muito, tudo vai, né? Você é falante, então isso aqui é mais fácil. Mas lembra vocês, por exemplo, que a gente pode ter, por exemplo, uma letra representando dois sons, né? Dentro da mesma palavra. Então, se eu pego, por exemplo, a palavra táxi, eu vou dizer para vocês que na palavra táxi eu tenho 4 letras e 5 sons, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 4 letras e 5 sons. Wagner, mas por que eu tenho 5 sons? Porque esse X aqui é a representação de um X, né? De um KS, né? Então são taxi, né, como a gente costuma dizer. E a gente vai ter, por exemplo, a representação igual, né? Se eu pego, por exemplo, uma palavra como inexorável, não é inexorável, mas é inexorável, você vai perceber que aqui, ó, eu vou ter a mesma quantidade de letras e sons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 10 letras e 10 sons, né? Então 10 letras e 10 fonemas. Fechou? Pegou visão? Conseguiu entender até aqui? Beleza. E aí a gente ainda vai ter... Wagner, você está um pouco analfabético, mas beleza. Conseguimos aqui fazer 10 letras e 10 fonemas. A gente tem, por exemplo, aquela representaçãozinha de diferença. Se eu pego, por exemplo, a palavra hotel, né? A palavra hotel, por exemplo, deixa eu colocar aqui com a cor correta, a palavra hotel, por ser com H... inicial, que não vai ter som de R nesse caso aqui, ela apresenta, por exemplo, 5 letras, né? Então 5 letras e 4 fonemas, né? Então temos 4, que 4 horroroso, que eu consegui fazer, 4 fonemas. Então é só para você relembrar isso aqui que eu tenho certeza que você já sabe, né? São princípios muito básicos que a gente consegue perceber, mas que eu acho interessante só da gente estabelecer algumas informações. Que informações são essas? Vamos estabelecer o que é, né? Porque vai que aparece aí uma conceituação para você não ficar perdidão no meio do tiroteio. Fechou? Bora que só bora? Então, vem junto comigo, a gente vai em frente agora. Vamos lá. Então, classificação dos fonemas. Os fonemas em português são classificados de 2 tipos, de 2 formas, né? Os fonemas chamados de fonemas vocálicos, que são representados pelas letras vogais, certo? Então, ó, são representados pelas... Vamos arrumar isso aqui mais bonitinho, Wagner? Vamos lá. Então, ó, são representados pelas letras vogais, representados pelas letras vogais, e eles vão se dividir em 2 tipos, tá? Então, ó, pelas letras vogais... E eles vão se dividir em 2 fórmulas, tá? 2 classificações enquanto som. Então agora a gente vai, inclusive, quando eu for me referir à letra vogal, eu vou te dizer, estou me referindo à letra vogal. Quando for o som vocálico só vogal, eu vou chamar só de vogal, tá? E o outro eu vou chamar de semivogal. Então, para que eu me refira à letra, eu vou dizer a letra vogal. Se eu falar só vogal, eu estou me referindo ao som forte, tá? Por que, Wagner Santos? Porque os sons vocálicos, eles se separam em 2 tipos, vogais e semivogais. For example, vamos lá, vamos pegar aqui 2 exemplinhos para ficar mais claro para a cabeça de vocês. Imagina que eu pegue uma palavra como paz e eu pegue uma palavra como país. Neste caso aqui, você percebe que eu tenho 2 representações de letras vogais, né? Então aqui eu tenho 2 representações também de letras vogais, mas eu tenho uma diferença de tonicidade, né? Assim, você percebe que na primeira aqui, ó, a nossa tonicidade está onde? No A. Paz, né? O segundo no I, que tem inclusive um acentinho aqui para ajudar a gente. Neste caso aqui, eu vou ter um som forte, que a gente vai chamar de uma vogal, seguido de um som que se apoia nela, um som fraco, chamado de semivogal. Aqui eu tenho 2 sons fortes, então eu tenho vogal mais vogal. Então, a gente chega a uma conclusão importante. As vogais são
sons fortes, certo? Dentro de uma sílaba, enquanto as semivogais são sons fracos, certo? Em presença de uma vogal. Normalmente essa vogal mais forte mesmo, tá? Então, em presença de vogal. Fechou? Então, a semivogal, ela só acontece dentro de um contexto em que já exista uma vogal. Então, para que eu tenha uma semivogal, nós vamos contar com a força da vogal. Então, a vogal vem forte, o time vem forte, a base está vindo forte, né? A vogal é mais forte e isso faz com que o outro som vocálico se transforme em uma semivogal, ou seja, enfraqueça. Então, a gente vai trabalhar o tempo inteiro com essa percepção, tá? Então, enfraquece uma vogal, consegue enfraquecer outro som vocálico, transformando-o em uma semivogal. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Os outros sons que nós temos são os sons consonantais, que são chamados de sons surdos. Eu acho sensacional isso aqui. Mas vamos começar com essa representação e faz todo sentido, ó. A gente vai entender, então, que esses sons surdos são representados pelas consoantes, né? Então, ó, são representados pelas letras consoantes. Então, as letras consoantes sempre representarão vogais. Ou consoantes, né? Consoantes. A gente vai dizer duas informações importantes, mas só a título mesmo de conceituação. Então, a gente chama esses sons de sons surdos. E por que nós vamos chamar esses sons de sons surdos? Porque eles se apoiam no som vocálico para ter som. Então, ó, apoiam-se nas vogais, no caso, precisam ser vogais mesmo, né? Nas vogais para ter o quê? Para ter som. Vem som, som, som. Então, quando você pega, por exemplo, essa letrinha aqui, ó, quando você quer representá-la, você tem que colocar uma vogal. Então, quando você fala, ah, esta é a letra P, é diferente de você dizer o som P. Porque o som dessa letrinha aqui, né, dessa representação, é assim, ó. Porque não tem, porque as pregas vocais estarão completamente abertas. Prega vocal é aquilo que a gente chamava antigamente de corda vocal. Cordas vocais ou pregas vocais, elas só se movimentam, elas só vibram. Vibra comigo, vamos lá. Né? Elas só vibram para a produção de vogais, como a gente vai ver daqui 2 segundinhos. Então, o que acontece? Para que esse som surdo tenha um som, ele vai precisar de uma vogal. Beleza? Isso aqui, como eu disse para vocês, são conceitos que não vão ser cobrados, mas que ampliam a sua percepção. Lembretes essenciais sobre esse assunto. Vamos começar aqui, ó. Vogais por sílaba. Você já vai pensar diretamente que só há um som vogal, só há uma vogal por sílaba. Eu estou falando de som, tá? Não estou falando de letra. Então, quando eu digo, por exemplo, a palavra... Vamos pegar uma outra aqui, sei lá, jiboia. Jiboia. São 3 sílabas, porque eu vou separar aqui, ó, periquitique, e vou separar aqui também, ó, periquitique, certo? Eu tenho vogal, vogal, semivogal, vogal, porque se está dentro da mesma sílaba, vai ser um ditongo ou um tritongo, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, o que vai acontecer? Estou com coceira aqui. O que vai acontecer nesse caso? A gente vai entender, basicamente, que só existe um som vogal por sílaba. Pode existir mais de uma letra vogal, mas som vogal só posso ter uma. E temos coisas importantes, tá? A destacar para vocês. Só há uma vogal por sílaba? Só há uma vogal por sílaba. E o que acontece? O A é sempre uma vogal. Sempre vogal. Ele nunca será uma semivogal, tá? Sistema de intensidade. Esse é um sistema de intensidade que as pessoas gostam muito. Que é basicamente você pensar o seguinte, você vai, pela abertura de boca, você vai conseguir estabelecer qual é a vogal mais forte, que é aquela que vai ser semivogal. Ela tem intensidade 4, como a gente costuma dizer. Por quê? Preste atenção que aqui eu vou pagar um mico, hein? Ó,
Quando você faz A, o que acontece? Ó, A. A sua boca abre de forma completa. Não existe nenhuma vogal mais aberta do que o A. Se não existe nenhuma vogal mais aberta do que o A, ele não vai conseguir ter uma letra mais forte, um som mais forte, que faça com que ele vire semivogal. Por isso, aquela informação dele ser sempre uma vogal, tá? Então, você percebe, ó, A, E. Segunda mais aberta, o E. Então, ó, E. I. O. Abri um pouquinho mais o O. Então, ó, A, E, O. Aqui eu botei em outra ordem, né? Então, ó, A, E, O. 2, I, U. I, U. Porque eles vão ser muito facilmente apagados por outras construções. Então, a ideia básica que eu tenho aqui para vocês é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma sempre vogal. Então, ó, sempre vogal, que eu acabei de comentar isso com vocês lá para trás, tá? Então, é sempre uma vogal. E essas duas criaturas com uma enorme tendência a serem semivogais. Então, tendência de serem semivogais. Certo? Tem uma tendência enorme de serem semivogais. Então, esse sistema de intensidade é bem interessante. Posição do I e do U, quando aparecem juntos. Então, a ideia é a seguinte, ó. Quando aparecem juntos. Então, ó, quando juntos, normalmente, o primeiro é a vogal, tá? Temos que analisar aqui, peraí que deu treta. Então, quando juntos, deixa eu já botar essa última aqui para não ficar em cima, ó. Quando juntos, a primeira é vogal. Primeira é vogal, é verdade. É vogal. Certo? Normalmente. O caso do W e do H, né, dentro dessa ideia, o W vai depender, né? O W vai depender se ele vai ter som de U, aí ele vai ser lido como vogal, ou som de V, como acontece com o meu nome, e aí ele vai ser uma consoante, né? O H pode ser sem som, não é considerado nada, né? Não tem som, ou consoante, quando significar o quê? R. Então, quando você pensa, por exemplo, na palavra hotel, que a gente já colocou lá atrás, e na palavra Harry Potter, né? Então, aqui, ó, tem som de R, é assim que a gente faz o R, e aqui não tem som, é um aspirado, ó, hotel, né? A gente chama ele de aspiradinho, amostradinho, né? Não é amostradinho, é aspiradinho, beleza? Pegou a visão aqui junto comigo e o bizu da abertura é exatamente esse que eu falei para vocês. Da mais aberta para mais fechada, em termos de vogais, nós vamos ter a maior probabilidade de serem vogais. Então, o A é abertão, vogal. O E, mais ou menos, quase sempre vogal. O O também, né? Então, a gente vai trabalhar com isso aí. Mas a gente vai ver na próxima aula esses encontros com Fátima Bernardes, né? Que não é mais com Fátima Bernardes. Mas ok, vamos lá. Sílabas. Quero falar sobre sílabas com vocês. Então, sílabas. O que são sílabas? O que elas comem? Onde vivem as sílabas? As sílabas são, na verdade, aglomerados de letras. Então, ó, aglomerados de letras, certo? E aí você vai lembrar que com uma única vogal. Então, com uma única vogal em si. Ou seja, só há uma vogal em cada sílaba, beleza. Essa ideia, as sílabas em português, elas podem ser vogal consoante, elas podem ser consoante vogal, elas podem ser vogal. Dentro aqui dessa história, elas são muito possíveis, mas nunca serão
Não, 01, nunca. Nunca serão somente o quê? Consoantes. Por que que nunca serão somente consoantes? Porque para que eu tenha sílaba, eu preciso de vogal. Sem vogal, não há sílaba. Não se esquece. Só tem uma única, mas também tem essa informação que eu acabei de passar para vocês aqui, ó. Então, a gente vai entender que sem vogal, não, eu disse o quê? Não há sílaba, tá? Então, sem vogal, não há sílaba. Mas é não mesmo, mas é não forte, tá? Então, além de nós termos essa restrição de termos somente uma vogal por sílaba, eu preciso ter vogal para ter sílaba, porque, como eu disse a vocês, as consoantes, elas não apresentam som. Então, sem a vogal não tem som, tá? Então, a gente faz aquela famosinha separação silábica, e aí sempre se atentando para isso aqui, ó. Então, se eu pego, por exemplo, uma palavra como saúva, ou uma palavra como salva, são diferentes, claro, né? Nós vamos perceber e vamos contar as sílabas, ó. A partir do que? Das vogais. O A é sempre vogal, vogal, vogal. Ó, se for, já estou antecipando a aula que vem, hein? Se for, presta atenção, se e somente se for tônica, é vogal, obviamente, porque é a mais forte, tá? Então, se for tônica, é vogal. Então, aqui, ó, vogal, 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 separei essa palavra aqui. Quando eu digo salva, só tenho duas vogais. Perdão, só tenho duas vogais, perdão mesmo, tá, gente? Só tenho duas vogais, então essas duas são só duas sílabas aqui, beleza? É a mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, entre as palavras aí dentro e aí, né? Então, ó, aí eu tenho duas sílabas, porque eu tenho duas vogais. Ó o acento aqui, ó. Então, eu tenho vogal, vogal, né? Então, com esse acento, eu tenho vogal mais vogal. Aí, a gente tem o quê? Uma só vogal, porque ela mata o izinho. Mas isso aqui a gente vai explorar horrores para vocês. A gente não tem fuga, vamos precisar olhar de uma forma mais profunda. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente vai ter que, pelo menos, ter uma impressão e uma compreensão muito boa de ditongo e de hiato, porque isso vai fazer muita diferença na acentuação, nas regras de acentuação da sua vida, tá? Então, pega comigo aqui, ó, sílabas. Aqui, classificação das palavras quanto às sílabas. Então, vem comigo, ó. A quantidade de sílabas, então, ó, classificação das palavras quanto às sílabas. Então, quanto às sílabas. Fechou? Então, vamos ver aqui, ó. Monossílabas, obviamente, como o próprio nome está dizendo, são aquelas que apresentam uma só sílaba. Se apresentam uma só sílaba, estamos diante de quê? Uma só vogal, né? Então, ó, vou, ok, ó, vogal. Vou marcar as vogais agora, hein? Presta atenção. Vogal, vó, vogal, rei, vogal, reis, vogal, pá, vogal, pais, vogal. Então, todas essas palavras aqui apresentam uma única sílaba. Presta atenção na ideia de única, que é diferente. Vem com a gente. Quero ver, Geral Pirá. É diferente da gente pensar o quê? Única sílaba. É muito diferente de última sílaba. Porque se só tem uma sílaba, não consegue ser a última. Só tem ela, tá? Fechou? Além disso, ó, dissílabas, país, aqui eu botei, então, dissílaba, gente, DJ, né? Então, ó, dissílabas, duas sílabas, ou seja, duas vogais. País, então, jogar para cá, ó,
País separa aqui, vogal, vogal. Raiz, vogal, vogal. Medo, vogal, vogal. Essas são fáceis, né? Como vogal, vogal. Porém, vogal, vogal. Porque é aqui que vai dar... Não há treta, mas onde é que a gente vai ter mais problema? Quando a gente colocar duas letras vogais juntas. Se eu não coloco junto, coloco uma consoante no meio, facilita a sua vida dessa separação silábica, né? As trissílabas, automaticamente, são aquelas que apresentam 3 sílabas. Acho que todo mundo entendeu isso de boa, né? Ó, tri, basta você se prender onde? Ó, no prefixo. Mono e di. Então, trissílabas, 3 sílabas. Aí agora o bicho começa a pegar, né? Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Então aqui, ó, palavra, sílaba, vogal, vogal, vogal. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. É ínterim e não interim, tá? Sílaba, 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 vogal, vogal, vogal. Matéria, vogal, vogal, semivogal, vogal. Beleza? E as polissílabas, Wagner? Polissílabas, polissílabas são aquelas que apresentam 4 ou mais sílabas. Então aqui, ó, 4 ou mais sílabas. Beleza? Então aqui, ó, trissílaba, tris, sílaba. Aprovação. Concluída. Pronto. Fechou? E aparecer aqui para vocês a tonicidade, mas o que eu vou fazer? Vou jogar a tonicidade, assim como algumas palavrinhas pedram um pouquinho mais para frente, para a próxima aula. Por quê? Porque estamos aqui, né? Já está completando 30 minutos. O meu objetivo é sempre fazer com que a gente tenha blocos de 30 minutos, porque eu acho que facilita a sua vida. Eu trouxe essa mania lá do Estratégia. Opa, não estou fazendo propaganda, fui produtor de lá, mas assim... acaba que essa mania me consome e hoje eu entendo que é mais fácil vocês estudarem com blocos de 30 minutos do que 3 horas e 45 minutos de aula. Beleza? Então, próxima aula, a gente fala sobre a tonicidade de letras, o que é letra tônica, e a gente vai falar sobre palavras pedrinha e vamos falar sobre os encontros vocálicos e os encontros consonantais e os dígrafos e o encontro com Fátima Bernardes. Beleza, meus jovens? Muito obrigado, quero te agradecer imensamente pela sua presença. Foi um prazer imenso, mais uma aula concluída e eu tinha esquecido de fazer isso no começo, que é uma coisa que vai acontecer com muita frequência, eu sempre esqueço. Eis aqui meu YouTube, né? Se inscreve lá, Prof. Bola de Fogo, é bem legal. Meu Instagram, @Prof. Wagner Santos, eu tenho certeza que você já segue o Instagram do Academia da Aprovação, _, né? Então, assim, segue a gente, né? Segue o tio Vag, segue aí a academia, segue todo mundo. Sai seguindo, gente. Sai andando e seguindo. Sai sendo feliz. Beleza? Bora que só bora. Bora que só bora. Muito obrigado. Espero ter te ajudado muito. Esse é sempre o meu objetivo por aqui. E a gente se encontra na próxima aula, na aula 2 de quê? De fonologia, em que a gente vai conversar sobre essas besteirinhas, e aí depois a gente vê acentuação, depois a gente vê ortografia. E eu montei na ordem que é lógica para vocês. Beleza? Bora que só bora, bora que só bora. Muito obrigado pela sua presença. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E a gente se vê por aqui. O que eu fiz? Não tem jeito. Eu fui. Fala, meus jovens! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala sou eu, professor Wagner Santos, mais uma vez na área. Chegando para o quê, meus queridos e minhas queridas bolas de fogo? Olha aí, ó. É tão bonitinho. Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Plum! Fonologia, como eu tinha prometido para vocês. Conceitos essenciais, number 2. Quero agora, vou inverter, vou começar do começo. Olha só, se você não me segue ainda, eis que surge para vocês aí, Prof. Bola de Fogo no YouTube. Se inscreva, marque o sininho. Prof. Wagner Santos no Instagram. E é claro que eu tenho certeza que você já segue o nosso Instagram institucional, @Academia da Aprovação
underline. E é isso. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos conceitos básicos, conceitos essenciais. Conceitos essenciais de quê? De fonologia. Bora que só bora? Bora que só bora. Como eu fiquei devendo para vocês da última aula, tonicidade. O que a gente vai entender? Tonicidade está correlacionada diretamente, como o próprio nome já está dizendo, ao que nós chamamos de identificação da sílaba tônica, certo? Então, ó, identificação da sílaba tônica de uma palavra. Então, da sílaba tia tônica, né? Tônica de quê? De uma palavrinha, de uma palavra bonitinha que vai aparecer ali para vocês. Beleza? O que a gente entende? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, sílaba tônica nada mais, nada menos é do que a sílaba mais forte. Então, a sílaba pronunciada de forma mais forte. Então, pronunciada de maneira ou de forma mais intensa. Então, de forma mais intensa, a gente está trabalhando aqui com intensidade de pronúncia, né? E aí, essa sílaba tônica, inclusive, essa parte da sílaba tônica, é o que motivou a gente a estar falando aqui sobre fonologia, porque essa construção de conhecimento prévio, como eu disse para vocês lá no começo, tá bonitinho isso aqui, né, gente? Eu gostei disso aqui também. Tá montada em, né, sobre, sur, como commence à dire en français, tá montado sobre a ideia da acentuação. Então, eu só tô falando de hiato, de ditongo para vocês, de sílaba tônica, de separação silábica, tudo por conta das regras de acentuação, porque são conceitos essenciais para essas regras. Então, de tudo isso que a gente falou, a gente precisa colocar na cabeça que tonicidade é essencial. Então, tonicidade significa dizer, né, sílaba tônica ou tonicidade da palavra é a correlação que a gente vai ter direta com isso. A sílaba mais forte da palavra. A sílaba mais intensa daquela determinada palavra. Beleza? Pegou a visão, capturou junto comigo aqui. Bora que só bora. Então, vamos começar pensando algumas coisas importantes. Uma informação essencial que vocês precisam ter com relação à tonicidade é de que toda palavra, a partir das dissílabas, então toda palavra dissílaba, certo? Trissílaba. Dissílaba não, né? Vai. Trissílaba. Ou polissílaba tem uma sílaba tônica. Toda palavra de sílaba, vamos botar vírgula minha arma, Wagner, vamos de vírgula para ficar mais bonitinho. Trissílaba ou polissílaba tem sílaba tônica. Beleza? Todas elas. Vai precisar ter uma sílaba mais forte. Fechou? O que vai acontecer nesse nosso caso aqui? A gente vai entender, então, a partir disso, que a única ou as únicas palavras sem, presta atenção, átonas em português, então, átonas em português, são as monossílabas. Em português, são monossílabas. E mesmo assim, não são todas, né? Inclusive, nós vamos ter o que nós chamamos de monossílabas tônicas e monossílabas átonas. Mas a única criatura átona que existe em língua portuguesa é literalmente a monossílaba. Então, tanto é que eu vou ter monossílaba, volto a dizer, tônica e monossílaba átona. Mas a única atonicidade, vamos dizer, que nós temos é exatamente a atonicidade de quê? A atonicidade diretamente da monossílaba. Beleza? E aí a gente precisa pensar algumas coisas. Primeira coisa dessas que é muito importante. Sílaba tônica existe independentemente da marcação com acento gráfico, certo? Então, toda palavra a partir de sílaba vai ter sílaba tônica, mas nem todas elas são acentuadas, porque se fossem, nós não precisaríamos do que a gente chama de... A gente não precisaria mesmo do que a gente chama de regras de acentuação. Eu estou olhando aqui porque
deu uma esquentada. A gente não precisaria de regra de acentuação. Então, na verdade, a gente vai distinguir quais são acentuados e quais não são, tá? Então, a gente vai chamar essa sílaba tônica, então a gente vai entender que essa sílaba tônica, olha só, quando não acentuada, quando não marcada, presta atenção, quando não marcada pelo sinal diacrítico, ou seja, pelo acento, né? Pelo sinal diacrítico, tem o que nós chamamos, o chamado acento prosódico, tá? O chamado acento prosódico. O que isso quer dizer? Sílaba tônica. Por que eu estou falando acento prosódico para vocês? Porque tem muitos elaboradores, e eu fui um desses durante os últimos 15 anos, né, inclusive do Sebrasp, a gente gosta de cobrar exatamente aquela palavra que não tem. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se eu pego uma palavra, por exemplo, como a palavra música, e uma palavra como a palavra avião, olha só, se eu pego uma palavra com a palavra música e uma palavra com a palavra avião, as duas têm sílaba tônica. Música fica fácil da gente ver, porque ela está marcada pelo acento diacrítico, isso aqui é o que a gente chama de marca diacrítica, né? Que é uma marca visual que nos mostra qual é a sílaba tônica, da mesma forma que avião, ó, avião. Então a gente tem inclusive essa ideia de falar mais alto, de falar mais forte, então avião, nesse caso aqui, é a nossa sílaba tônica. Então, ó, é a sílaba tônica que recebe o acento prosódico. Tônica não, né? Tônica. Beleza? Então, entendemos isso, percebemos sem problema, a gente separa essas palavras aqui, ó, dessa maneira. E não é o tio, tá, gente? O tio, a gente vai falar lá, não é o tio no sentido do tio de ninguém, né? Mas a gente vai conversar na próxima aula que o tio é uma marcação de nasalização e em muitos momentos vai coincidir com a sílaba tônica da palavra, mas não é obrigatoriamente. Então, bota na sua cabeça que toda palavra partida de sílaba tem tônica, mesmo que não receba acento, pronto. Se eu mando você procurar palavras que são oxítonas, não são somente aquelas que são acentuadas, mas as que têm a última sílaba tônica, por exemplo. Beleza? Seguiu? Então vamos ver aqui. Palavrinhas que você precisa prestar atenção. Eu chamo de palavras pedra, que são aquelas que vão sofrer o que nós chamamos de silabada. O que é uma silabada? Pode aparecer aí, talvez você já tenha visto isso aqui em algum momento da sua vida. Silabada é quando a gente pronuncia uma palavra. Então veja só, silabada é quando a gente pronuncia uma palavra. Vou até abrir aqui, ó. Abre aqui comigo. Silabada é quando nós pronunciamos uma determinada palavra com a posição tônica incorreta segundo a norma. Beleza? E aí é norma mesmo porque você tem uma relação legal, tem um processo de legislação, digamos assim, né? Então você tem um processo bonitinho. Então, assim como acontece com a ortografia, né? Ou na verdade é o que acontece com a ortografia, automaticamente acontece para a pronúncia. Então, presta atenção. Silabada é quando eu pego uma palavra como gratuito e digo gratuito. Gratuito é uma silabada. Pegou? Por quê? Eu estou falando aquela palavra, dando tonicidade à sílaba que não é a tônica. Isso acontece com vários. Por exemplo, quando você fala a rubrica, é o correto, mas você fala, deixa aí sua rúbrica. Silabada. Pegou? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada, ó. Então, na nossa silabada, a gente tem, por exemplo, Nobel, que não é Nobel, é Nobel. Eu vou marcar aqui o correto, tá? Então, a gente poderia dizer o seguinte, ó. Não é Nobel. E todo mundo acha que é Nobel. Nobel fica... Não, in English is Nobel. Não. É Nobel do mesmo jeito, tá? Aqui eu sempre brinco. Eu dou aula também para muita enfermeira. Eu falo, essas são ótimas. Não é ureter, é ureter, tá? Então aqui, ó, é ureter, não ureter. Então não é ureter.
senão teria que ter acento, inclusive, né? É ureter. A mesma coisa acontece, por exemplo, com ruim. Não é ruim, é ruim. Então, aqui, ó, temos o in como tônico, como tônica, certo? A mesma coisa do ureter acontece com cateter, tá? Não é filântropo, é filantropo, tá? É filantropo, certo? Então, não é, senão teria que ter acento, filântropo. É filantropia também, tá? Não é filântropo, ok? Que mais? Não é púdico, é pudico, certo? As palavras todas aqui estão escritas de forma correta. Então, ó, não é púdico, senão teria que ter acento, ok? Não é recorde, é recorde. Então, ó, não é recorde. Ah, mas em inglês, record. Ok, fala inglês então, tá? Desculpa, eu não me aguentei. Então, recorde. Não é gratuito, é gratuito, tá? Então, se fosse inclusive gratuito, teria que ter acento. Então, não é gratuito. Beleza? Por que eu chamo de palavras pedra também? Vale a pena destacar para vocês, só para vocês terem certeza aqui, ó. São aquelas claramente mais cobradas. Então, são as palavras mais cobradas, tá? Não é íbero, é ibero. É ibero-americano mesmo, não é porque não tem acento, tá? Então, ó, não... Opa, vamos manter aqui uma correspondência de cores. Não é íbero. Senão tinha que ter acento. Porque aí seria uma proparoxítona, né? É lévedo e não levedo, tá? Então aqui tá certíssimo. Ó a marcação de acento, tá? Então aqui a gente vai dizer que, ó, não é levedo. Ok? E por fim, é ariete e não ariete. Beleza? Essa aqui tá ok? Eu não sei quem é que usa a palavra ariete. Ah, muita gente usa, eu sei, tô brincando, tá, gente? Então, ó, não é ariete, tá? Então, aqui, ó, é ariete mesmo. Ariete é alguma coisa que você usa, inclusive, para alcançar determinados objetivos. Você vai abrir alguma coisa, você usa um ariete, né? Um pé de cabra pode ser considerado um ariete, dependendo de qual é o uso que você dá para ele. Beleza? Bora seguir em frente? Então, vamos falar agora sobre o quê? Encontros vocálicos. Quem são e o que comem, onde vivem. A gente vai entender o seguinte, ó. Encontros vocálicos são encontros, com Fátima Bernardes, né? De sons vocálicos, presta atenção que são sons vocálicos, pode ser vogal, semivogal, então sons vocálicos em uma palavra. O que pode acontecer? Pode acontecer desse encontro ocorrer na mesma sílaba, e aí você vai precisar, para que você tenha esse encontro na sílaba, você vai precisar da existência de uma semivogal, ou podem ser encontros na palavra. Aí são duas vogais. E é daí que vem os nomes, né? Por exemplo, hiato. Wagner, o que é o hiato? O hiato é nada mais, nada menos do que o encontro de quem? De duas. Aqui eu tô falando de sons, tá, gente? De duas vogais em uma palavra. Então, encontros de duas vogais em uma palavra. Obviamente, uma em cada sílaba. Então, ó, obviamente que nós vamos ter uma em cada sílaba, né? Então, se eu chego lá, por exemplo, e digo para vocês assim, ó, saúva. Ou se eu digo, por exemplo, voo. Ou se eu digo, por exemplo, caatinga. Não é caatinga, é caatinga, tá, gente? A gente vai entender, então, que aqui, ó, eu vou ter a separação em sa, u, vá. Se é voo, ó, sempre que a vogal dobrada for a mesma, é hiato. Não tem como, porque as duas têm o mesmo ponto de articulação, tá? Eu não consigo ter, o voo, a primeira é mais forte do que a segunda. Não, porque a boca é a mesma. Voo,
Você não muda. Para ter, você tem que mudar a boquinha aqui, ó. Você tem que fazer, por exemplo, ó, saúva. Você mudou, mas você manteve a força. Mas se eu digo pai, percebeu? Pai. É diferente de raiz. Você is, ó, raiz, pai. Ah, ó a boca, tá? Tô pagando mico aqui para tu entender. Pegou? Então vamos junto. Então, ó, vou, como é que a gente separa? Vou, né? Caatinga, a gente vai ter ca, a, tinga. Beleza? Então, no hiato, vamos marcar os hiatos aqui para vocês, ó. O hiato tá aqui, o hiato tá aqui e o hiato tá aqui. Se eu tenho, por exemplo, até mesmo a palavrinha que eu já falei para vocês, né? Ó, aí eu vou ter a, I, a minha separação silábica. Então, nesse caso, também estamos aqui diante disso. Beleza? Ditongo, ó, ditongo. Tongo é como se fosse o som vocálico. Então, nesse caso, você tem o encontro. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. E aí, logicamente, um deles vai ter que ser, é semivogal. Então, se eu digo, por exemplo, para vocês, uma palavra com a palavra, vamos botar esta aqui, ó, a palavra pai, né? Se eu digo, por exemplo, uma palavra com a palavra jiboia, se eu faço uma construção com a palavra ideia, influência, certo? Então, o que vai acontecer aqui? A separação silábica dessas palavras é pai, é um monossílabo. Jiboia, eu tenho jiboia. Ideia, eu tenho ideia. Influência, eu tenho influência. Certo? Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? O boy, o oi, o ai, o ei e o ia são o quê? Ditongos. E aí você vai perceber que eles vão precisar ficar onde? Na mesma sílaba. Eu esqueci de botar aqui na mesma sílaba, né? Então, vamos colocar aqui, ó, na mesma sílaba. Tá? Então, ó, na mesma sílaba. Obrigatoriamente. E os tritongos, Wagner? No caso dos tritongos, nós vamos ter o seguinte. É o encontro sempre de quem? É o encontro de uma SV. O que é SV? Semivogal. Então, ó, uma SV mais V mais SV. Então, é o encontro de semivogal mais semivogal. Obrigatoriamente, Wagner, sim. No tritongo, eu tenho duas semivogais e uma vogal. Eles quase não são cobrados de vocês. Automaticamente, de forma lógica, vão ficar onde? Na mesma sílaba. Por que vai ficar na mesma sílaba, Wagner? Exatamente porque se é uma só vogal, quantas sílabas eu tenho? Uma só. Beleza? Então, aqui, ó, vamos lá? Vamos lá. Então, eu vou ter, por exemplo, uma palavra como saguão. Vou jogar para cá, ó. Saguão. Uma palavra como radiouvinte. Certo? Então, ó, radiouvinte. Uma palavra como Paraguai. Que tem a piadinha do eu sou paraguaio e vim para matar-te. Para quê? Paraguaio. Foi péssimo, mas você vai rir para mim. Então, aqui, ó, saguão. Radiouvinte vai dar um pouquinho mais de trabalho aqui, mas fica assim, ó, acererê, radiouvinte, tá? Então, vou até marcar para vocês, é porque não ia caber ali, tá, gente? Ó, o guão aqui, ó, o iou, e aqui o Paraguai.
Para quê? Paraguaio. Para, Wagner, pelo amor de Deus. Guai, certo? O que eu vou precisar que vocês se lembrem? Do hiato, principalmente, e dos ditongos, tá? No caso, o hiato é essencial para a regra de acentuação, porque a regra mais chata, tá? A regra mais chata é o quê? Necessariamente, a regra de acentuação dos hiatos. Essa regra, ela é tão chata que ela é chata. E é isso, tá? Na verdade, é porque ela vai fugir das outras regras, fugir assim, né? Ela não participa, vamos dizer assim, das regras tradicionais. Ela tem uma regra especial de acentuação. E essa regra especial é a que mais é cobrada de vocês. Fechou? Tranquilo? Pra gente matar aqui, ó, falta falar de encontros consonantais e os encontros não consonantais, mas os chamados dígrafos, tá? Então vamos lá. Encontros consonantais. O que são encontros consonantais? Nesse caso, quando a gente está falando sobre isto aqui, então olha só. Encontros consonantais. Você vai entender o seguinte, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Encontros consonantais são os encontros de duas consoantes ou de duas letras, normalmente consoantes. Então, ó, mais, não é T, é mais comum consoantes com dois sons produzidos, certo? Então, são duas as classificações. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que a gente vai entender? Normalmente, duas ou mais consoantes, e a gente vai entender essa separação como perfeitos ou imperfeitos. Os perfeitos não se separam, certo? Então, ó, não se separam. Os imperfeitos, por outro lado, a gente vai entender que se separam, certo? Então, um não se separa, o outro se separa. Então, por exemplo, perfeitos. Vamos lá. Flamengo. Vamos trocar essa cor aqui? Wagner, vamos lá. Então, ó, perfeitos. Flamengo. Depois eu vou conversar sobre esse NG aqui, tá? Mas isso aqui não é tão importante para vocês, não. Flamengo. Se eu tenho, por exemplo, prato. Se eu tenho, por exemplo, deixa eu pensar, trio. Trio. Certo? Trio. Aqui é um monossílabo, tá? Trio. Se eu digo, por exemplo, psicose. Psicose. Certo? Onde estão meus encontros meus encontros consonantais? No fla, no parato, no trio e no psicose. Inclusive, a gente sempre recomenda esse teste Bocó, que é literalmente você tentar fazer cada uma das letras. Por exemplo, no lugar de falar Flamengo, você fala Falamengo. Tenta botar um Azinho aí, ó. Flamengo, parato, trio, psicose. Você está vendo que você fala todos eles. São chamados de perfeitos porque na separação silábica eles não se separam. Os imperfeitos são aqueles que se separam. Aí não tem como fugir, gente. Vamos zoar o Maicão aqui, ó. Por exemplo, o encontro imperfeito, Vasco. Vasco é um encontro consonantal imperfeito, tá? Por que ele é imperfeito? Porque ele se separa. Esta é a ideia, tá? Se eu digo, por exemplo, signo, ó. Signo, imperfeito. Beleza? Tudo bem? Todo mundo comigo aqui? Vamos ser felizes? Vamos ser felizes juntos? Todo mundo mesmo, gente? Então, você tem, ó, Vasco,
signo. Deixa eu pensar aqui mais umzinho aqui pra gente olhar. Por exemplo... tô tentando lembrar aqui, gente. Peraí, 2 segundos. Então, a ideia que a gente vai ter é a de que forte, por exemplo. Vamos lá. Voltou aqui, ó. Forte. Você não fala forte, né? Você fala forte. Justo. Ó, justo. Então, aqui estão os imperfeitos, porque eles são separados silabicamente falando, tá? Então, aqui, ó, purucutuca, 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 purucutuca. Então, a ideia que a gente vai ter é exatamente essa separação ou não. Mas aí você tem que sempre colocar na sua cabeça que para ser um encontro consonantal, ele tem que ser pronunciado. As duas letras têm que render 2 sons, tá? Não dá para render um som só. Porque se render um som só, é o que nós chamamos de dígrafos. No caso, os dígrafos são encontros de 2 letras. Então, ó, encontros de 2 letras que geram um só som. Então, geram um só som. Aí aqui a gente só classifica como dígrafo mesmo, tá? Então, por exemplo, eu digo lá para vocês, dígrafos muito conhecidos. RR. Então, ó, carro. Se eu digo, por exemplo, adolescente. Então, presta atenção comigo, ó. Já vou separar para vocês, tá? Adolescente. Você não fala adolescente. Crescer. A menos que você seja do Rio, que você fala crescer, né? Então, ó, dígrafo é diferente de encontro consonantal, por quê? Porque no dígrafo, o que a gente vai ter? Necessariamente 2 letras vão gerar um som só. Então, lá no encontro vocálico, ou no encontro consonantal, 2 letras, 2 sons. Aqui não. 2 letras, um som só. Então, se eu chego para vocês e digo, por exemplo, ó, chave. Então, chave. Vou botar aqui, chaveamento. Porque aqui tem 2, tá? Se eu digo, por exemplo... vamos ver. Exceção. Nesse caso aqui, então eu tenho, ó... Opa. Vamos ver se vai dar tempo da gente dar uma pinceladinha lá sobre separação silábica. Se não der, depois eu volto na ortografia, tá? Então, ó, adolescente, crescer, chaveamento, exceção. O que a gente vai entender aqui, ó? Vai ter um único som de R, né? Então, um só R. Esse SC, adolescente, ó, só o C. Esse crescer, mesma coisa, ó, só o C, né? Esse CH aqui tem som de X e aqui, ó, é o que nós chamamos de dígrafo, presta atenção porque isso é pega, tá? Dígrafo vocálico. O que é um dígrafo vocálico? É aquele em que o M ou o N, nesse caso aqui o N, servem para nasalizar, a vogal anterior, ou a vogal a que se ligam. A vogal a que se ligam. E no caso aqui, exceção, EC, você não fala exceção. Só quem é do carioca, do Rio, né? Então aqui, ó, só o C também. Beleza? Pegou visão? Então o que eu vou fazer com vocês? Eu vi que vocês já deram essa olhada aí na separação silábica. Vou fazer separação silábica só na parte de ortografia. São 3 aulas de ortografia. Vai dar tempo porque chegamos na nossa meia hora que eu quero manter sempre. Beleza?
Quero te agradecer imensamente pela sua presença, né? Mais uma aula na conta do Papa, meu jovem, como diria o Capitão Nascimento. Colocamos mais uma na conta do Papa. E se colocamos mais uma na conta do Papa, a gente pode, ó, tocar pirão. A gente pode seguir em frente para as nossas aulas de acentuação. Se você quiser aí, como você já sabe, follow me, né? Siga-me aqui no @Prof. Wagner Santos no Instagram. Você já segue a academia no Academia da Aprovação, _ Aprovacão. E se inscreva no meu canal aí do YouTube, né? Prof Bola de Fogo. E também no canal do YouTube do Academia da Aprovação. Bora que só bora? Bora que só bora. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença. É um prazer imenso estar aqui com você, você sabe disso. E aí a gente fecha a fonologia e parte para onde? Para acentuação. E depois a gente vem com ortografia. Vou esmiuçar, meus gente, vocês têm noção. Vou esmiuçar do esmiuçado. Vou esmiuçar o esmiuçado do nosso querido novo acordo ortográfico, regra de hífen, aquilo que mais cai. Tudo para vocês não errarem mais isso. Bora que só bora. Bora que só bora. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E a gente se vê por aqui. Fui.